E sobre o Depay, só lamento que ele não subiu na bola ontem, que o que ele tem feito bem é subir na bola, né? Subiu na bola, fez aquele estardalhaço todo, mas não foi ele que decidiu o título paulista, não fez um grande jogo, jogou muito bem contra o Vasco reserva, né? Cheio de reservas, mas é muito pouco para quem ganha tanto dinheiro, para quem custa tão caro, mas o pessoal lá gosta, então tá bom, faça bom proveito. Eu não contrataria por esse valor, sempre disse isso, e continuo com a mesma opinião. Acho que é muito caro pelo que ele entrega. Muito caro mesmo. E jogos grandes, né? Os jogos mais pesados, ele não dá as caras, não. Deita e rola contra o Vasco cheio de reserva. Contra o Palmeiras fora, que é o jogo para ele fazer a diferença, não acontece nada. Rigorosamente nada. Ô Mauro, mas botando no balanço, né? Eu sei que eu já te perguntei isso algumas vezes, mas às vezes quem tá aqui hoje não assistiu ao programa outros dias. Botando no balanço, tá? Porque eu discordo em você em partes. Eu concordo muito com a parte da pré-Libertadores. Porque eu acho que um jogador grande não pode sumir numa pré-Libertadores como o Depay sumiu, porque acabou custando a principal competição do ano para o Corinthians. Mas agora, a reta final do Brasileirão, ele foi muito bem. O Corinthians, que ia brigar para não cair, não brigou. E aí o Depay tira o Corinthians, ajuda a tirar o Corinthians dessa zona e ainda leva para uma pré-Libertadores. Aí tem o Campeonato Paulista, porque eu sei, realmente não tem o peso das outras competições, principalmente da pré-Libertadores. Mas para o corintiano, a gente viu o quanto o corintiano comemorou esse título. Por quê? Porque não conquistava um título desde 2019. E foi sobre o Palmeiras, evitando o tetracampeonato do Palmeiras. Então, botando assim, porque a gente coloca a pré-Libertadores como um fracasso, sim, e até a Sul-Americana do ano passado, que você diz que o Depay já estava e não venceu. Mas não é um balanço, porque para mim o balanço é positivo. Eu não digo que ele vale 3 milhões de reais por mês. Claro que aí é muito difícil a gente mensurar. Mas não dá para considerar por enquanto, porque para mim eu considero uma passagem positiva, não meteórica do Depay, mas positiva pelo Corinthians, na sua opinião, não? Não. Pela razão que você acabou de falar. Cara, relação custo-benefício. Não dá para analisar o jogador ignorando quanto ele custa. Se ele custa muito, ele tem que tragar mais. Pelo que ele custa, ele tem uma premiação aí do título paulista, né? Ele não dá o retorno devido. É o que eu penso. Especialmente jogo grande. Jogo grande, estou esperando ele aparecer. Contra o Vasco, reserva lá, foi uma beleza. Uma semana atrás. Aí chega contra o Palmeiras, como visitante. É o jogo para ele. Aí ele chamou a atenção porque ele deu um chutão no começo do jogo. No outro jogo subiu na bola. Legal. Dá um chutão, sobe na bola. Vai ver qual a grande jogada, uma assistência, uma jogada de gol, um gol importante nos jogos grandes. E a arrancada do Brasileiro, o Corinthians, com ou sem ele, brigar contra o rebaixamento com o elenco que tem já era uma vergonha. Depender dele para sair do rebaixamento é ridículo. Teria que sair com ou sem esse jogador. Né? E essa arrancada não valeu de nada. Só levou o Corinthians a fazer mais um papelão. Que foi ser eliminado na fase preliminar da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil e sofrer contra a Universidade Central. Só se viu para isso. Teria sido melhor ter ficado na posição um pouco para baixo, que ia direto para a Sul-Americana sem ter que fazer esse papelão. Nesses 2 jogos aí contra essas 2 equipes. Sendo eliminado de novo na fase preliminar. Nem valeu a pena. A arrancada não valeu de nada. Mas valeu sair do rebaixamento, porque era o principal. Mas você poderia sair do rebaixamento e ficar numa posição não tão boa, não ir para a fase preliminar da Libertadores, não passar essa vergonha, mais uma vergonha, né? E ia para a Sul-Americana do mesmo jeito. O Vitória do Vampeta está lá na Sul-Americana. Foi direto para a Sul-Americana, por exemplo. Fluminense foi direto. Fluminense brigou para não cair até o final. Foi direto para a Sul-Americana. Melhor do que jogar a fase preliminar para de novo ser eliminado, para a terceira vez ser eliminado. Esse é o ponto. E ele participa disso. E ainda perde um gol feito cara a cara com o goleiro quando estava 1-0 o Barcelona lá em Guayaquil. Se ele faz aquele gol, poderia mudar completamente a história. Poderia estar hoje na Libertadores do Corinthians. Aí depois tomou mais 3 gols. Um foi do lado, 2 valeram. 3-0. Ele foi eliminado. Ele estava em campo. Teve chance de resolver, não resolveu. Para custar tanto dinheiro, eu acho que não vale a pena. Se fosse o jogador, se eu fosse o dirigente tivesse contratado por essa situação, eu nunca contrataria. Tá? Ainda mais um clube com a situação financeira do Corinthians. Jamais faria isso. Mas se eu fosse dirigente, estaria arrependido. Perderia meu sono. É uma situação, né, Vamp? Eu quero saber até de você, porque é ídolo corintiano. Você é um dos grandes ídolos da história do Corinthians. E realmente, quando o Depay chega,
Você diz, é jogador para chegar para mudar esse time do Corinthians. Eu acho positivo, por enquanto, o saldo do Depay. Porque, para mim, o principal, tirou do rebaixamento. Pronto. Corinthians tinha tudo para cair no ano passado, porque tava uma draga antes da chegada. Leva para uma pré-Libertadores, aí, claro que o Mauro tem razão, porque leva para uma pré-Libertadores, mas para pagar mico depois. Só que aí vence o Campeonato Paulista. Querendo ou não, ele foi um cara que se identificou com o Corinthians, né? Até o personagem Depay, o cara que se identificou com a torcida, foi para as comunidades, tudo mais. Então, até para a imagem, chamou muito midiaticamente. E agora, ó, em clássicos, Vamp, só vou dar os números para você, porque ele tem assistências, mas não tem gols. Depay em clássicos, além da pré-Libertadores, para mim, com certeza. O Mauro lembrou muito bem, o pior momento do Depay no Corinthians foi aquele gol feito que ele perde contra o Barcelona de Guayaquil, quando estava 1-0 o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Aquele ali foi o grande ponto negativo do Depay, na minha opinião, nessa passagem pelo Corinthians. Bem lembrado pelo Mauro. Em clássicos, Vamp, ele tem 5 jogos contra o Palmeiras. Nenhum gol e 2 assistências. Contra o São Paulo, ele tem, tá aí no quadro, ele tem 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Contra o Santos, 2 jogos, nenhum gol, 2 assistências. É um número bom ou ruim, na sua opinião? 4 assistências em 9 jogos clássicos, né? Regionais. E outra, Vamp, você tá mais pro meu lado, que acha que por enquanto é um resultado positivo, não é meteórico, mas é positivo, ou mais do lado do Mauro, que é negativo, porque é um jogador que ganha o que ele ganha, não poderia ter feito tão pouco numa pré-Libertadores e nos principais jogos, como diz o Mauro. Vamos lá, vamos tudo por etapa, né? Temporada de 2024. Chega, no meio da temporada, né? O Corinthians ali em baixa, chegada dele, do Carrijo, do Garro, tira o clube dali, perto da zona de rebaixamento e leva uma pré-Libertadores. Beleza, fechou o ano em alta, 9 vitórias, faz gol de bicicleta até contra o Grêmio na última rodada, sai de férias. Aí começa a temporada. Voltei. Ele voltou. O time todo voltou. Fez a pré-temporada aqui mesmo em São Paulo. Não viajou. Um gás novo. Vamos lá, vamos focar. O que é mais importante agora nesse começo de temporada? Botar o time diretamente na Libertadores. São 4 jogos, né? Aí pega aquela equipe da Venezuela lá, Universidade, não sei o que lá. Não jogou nada, os 2 jogos. Mas passou. Conseguiu passar. Depois vem o Barcelona, de Guayaquil, que frequenta aí direto, tá direto aí na Libertadores. O Depay também não pegou na bola. Os grandes jogos. Aí é campeão paulista. Depois de 6 anos, quando a gente não ganhou o título, ganhou o Campeonato Paulista, que o grande personagem foi o Adalberto. Né? Aí veio aquele lance de pisar na bola. O futebol tá tão bom hoje, tão bonzinho, que eu fiquei ontem vendo o jogo e digo, se eu jogasse no Palmeiras, tivesse dando 2-0, pisava na bola. Não é expulso, vai tomar um amarelo e revidava. Ninguém faz isso. Eu lembro que em 99, que teve aquela confusão Corinthians e Palmeiras, o Paulo Nunes, o time do Palmeiras, todo mundo entrou com o cabelo amarelo, né? Tudo pintado, porque eliminou a gente nos pênaltis, na Libertadores, só que tinha final do Campeonato Paulista. A gente ganhou o primeiro jogo de 3-0, no segundo jogo a gente falou, eles entraram tudo de cabelo amarelo, o que a gente vai fazer? Aí Edilson falou, dependendo de como está o jogo, me avisa, se estiver faltando 5, 6 minutos, me avisa que eu vou atravessar o campo fazendo embaixadinha. Aquilo foi combinado, a gente combinou antes do jogo. As pessoas não sabem, a gente combinou lá. A gente fazia a pré-temporada lá em Atibaia, ficava lá no hotel em Atibaia, não esse novo agora, aquele grandão, um na beira da pista do lado. Foi combinado, nós jogadores, o Paulo Nunes fazia gol, pegava o lenço da feiticeira, o chicote da tiazinha, ele imitava várias coisas. Aí o Dinei, lembro bem que o Dinei falou, vamos imitar lá, pegar. Ele disse, não, Edilson falou essa besteira aí não. Faz o seguinte, depender como tiver o jogo, me avisa. E aí o Maurinho, alguém do banco gritou para Edilson, falta 5, o jogo estava 2-2. Foi combinado, aquilo tudo, a gente combinou de fazer as embaixadas. Aí o pau fechou. Né? Não é legal, nada de violência, tudo, mas se eu jogar no Palmeiras, eu digo que agora tá 2-0 para nós, não tem nem 3 semanas que esse cara pisou na bola. Alguém poderia ter pisado na bola também no finalzinho ali, para ver como seria a reação.
dos outros jogadores. Mas, enfim, nos grandes jogos mesmo decisivos ainda não se apresentou, né, Tico? Mas você acha positivo ou negativo? Pelo custo-benefício, ainda não deu retorno, não. Mesmo com a conquista do Campeonato Paulista, eu sempre falo isso. Eu tava conversando essa semana, tem umas feiras aí que eu estava fazendo aqui em São Paulo para ganhar mais um qualquer. Agora é isso. Agora é só feirinha. Agora é só feirinha para ganhar qualquer. Quando é comigo, é xadrez. Mas eu tô falando, feira, Feicom. É feira de material de construção. Mas eu não estou em Madrid fazendo programa, eu estou aqui. Tá em Madrid o homem, viu, mano? Uhum. Aí deixa eu te falar, aí tava uma galera. Eu, Aloysio, Edilson, Amaral, Dinei, uma galera de ex-jogadores, a gente conversando. Aí eu falei assim, velho, você viu como o futebol tá tão bom hoje? Porque você contrata um atleta, eu falo assim, eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo do Depay, tem outros aí também. Seu salário é 3 milhões. Contrato de 1 ano, 1 ano e meio. 3 milhões por mês. Pô, caramba, pô, beleza. Pode ser 3, pode ser 500, pode ser... É porque agora ninguém ganha mais 100, né? Então tem que falar esses números, né? 3 milhões. Agora é o seguinte, ó. Tô te contratando, mas se você fizer um gol, eu te dou mais 100. Se você der um passe para gol, eu te dou mais 50. Se você for campeão, eu te dou o prêmio todo de campeão. Então você contrata esse atleta para quê? Só para treinar. Se eu não jogar, eu já tenho meus 3 milhões. Se eu jogar, eu tenho esses bônus. Olha como tá. Olha a loucura. É verdade, o Depay ganhou quase o prêmio inteiro do Corinthians. Pro Depay, o staff... Ele ganhou o prêmio do Corinthians inteiro. O Depay, o staff, eu não estou falando só do Depay. Os caras que cuidam da carreira estão muito inteligentes, muito inteligentes. Agora, da outra parte, que é o clube, que estão dirigentes que estão passando ali, não ficam eternamente. Eternamente, de repente, donos de SAF, que ninguém Matusalém vai viver 900 anos. Contratou o cara e falou assim, ó, se der um passe para gol, você tem mais um bônus de tanto. Eu contratei você para isso, é para dar passe para gol, é para fazer gol, é para ser campeão. Lógico que tem um prêmio de campeão, que a gente sabe que tem os bichos, tudo, mas abocanhou quase toda a premiação, segundo a gente estava lendo aí. Mérito da equipe do Depay, que cuida da carreira dele. Agora eu fico olhando o outro lado que assina esse papel. Ó, tá aqui, eu te trouxe 3 mil... Você quer o quê? 3 milhões de salário. Assina aí. Mas, ó, se eu fizer um gol, você me dá mais 100. Se eu fizer um passe, você me dá mais 20. Não, irmão, peraí. Seu salário é esse, eu tô te contratando para você fazer gol, ser campeão e jogar. Hoje tá batendo. Então, um lateral direito. Se eu bater um lateral, eu vou querer mais 20. Um zagueiro, se eu roubar uma bola ou fazer uma falta, eu quero mais 50. Um meio-campo que rouba a bola, ou um meio-campo que tem criatividade, que cria... Isso aí tá demais. Isso aí é uma loucura quem mete caneta para fazer isso.